Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar um fato para vocês que talvez algum de vocês ainda não saibam, mas esse fato é que eu fui mãe aos 16. Sim, eu tive o meu filho mais velho, que hoje tem 12 anos, com 16 anos. E aí eu vim aqui hoje para contar para vocês como foi, como eu descobri que estava grávida, como foi quando minha mãe descobriu e um pouquinho de como foi o começo, como a gente conseguiu lidar com isso. Então, roda a vinheta! Bom, gente, a primeira coisa que eu vou contar pra vocês foi o começo, como eu descobri que estava grávida. Bom, foi o seguinte, a minha menstruação ela sempre atrasou, mas ela atrasava 20 dias certinho. Então todos os meses atrasava 20 dias certinho. Um belo mês, que foi o mês de agosto de 2005, ela atrasou 21 dias. Aí eu falei, ops. Aí chamei minha amiga, uma amiga minha da escola, e fui com ela no posto de saúde próximo da minha escola. Como que eu sabia disso, né? Que o posto fazia teste e tal? Porque eu já tinha feito um ou 2 meses antes, eu já tinha feito esse teste. Quando minha menstruação atrasou a primeira vez, essa quantidade de tempo, eu fui fazer o teste. Só que eu, com a minha inteligência de adolescente, ao invés de tomar cuidado, não, a gente continuou achando como se nada nunca fosse acontecer com a gente, né? Como se não fosse acontecer com a gente fosse os intocáveis. Bom, aí eu fui com ela fazer o teste lá e na hora já deu positivo lá o teste de urina no posto. A moça do posto falou, ó, então você vai no posto próximo da sua casa para começar o pré-natal. Beleza. Nesse mesmo dia eu fui encontrar com o Kleber lá na escola dele. A gente estudava mais ou menos próximo. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu conto pra vocês como foi nossa história, mais ou menos como a gente se conheceu e tudo. Aí eu encontrei com ele lá no ponto de ônibus perto da escola dele e falei, olha, eu fui fazer o teste e deu positivo. Aí ele fez uma cara assim, ó, tipo de pânico. Tinha uns amigos dele junto com ele e eles levavam eles levavam uns instrumentos assim pra escola pra ficar tocando lá. Aí ele contou pra esses amigos deles, eles começaram a cantar parabéns pro papai no meio do ponto de ônibus. Ninguém tava entendendo nada e a gente tava assim, tipo, e agora, né? Aí a gente foi embora pra casa, pegamos o ônibus, fomos embora pra casa. No caminho da escola até em casa, o Kleber praticamente não falou comigo. Acho que, não sei o que tava passando na cabeça dele, mas eu acredito que ele tava meio que desesperado, né? Pensando, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, aí depois disso a gente ficou, assim, ensaiando pra contar pra minha mãe e pra mãe dele. Então a gente combinou assim, a gente vai chamar a minha mãe e a sua mãe e vamos contar pra ela que eu tô grávida, né? Vamos contar pra elas que eu tô grávida. Só que esse dia da gente fazer isso nunca chegava, porque a gente falava, vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso sábado, vamos fazer isso segunda. Mas nunca chegava, porque a coragem de fazer isso, de chamar minha mãe e a mãe dele, nunca vinha. Minha mãe tinha aceitado o nosso namoro tinha pouco tempo, porque ela também não queria que a gente namorasse. Mas não é por causa que era ele, ela não queria que eu namorasse com ninguém, ela achava que eu era nova ainda pra namorar. Que eu não tinha ainda condição de namorar e se você for ver, realmente ela tinha razão, né? Hoje eu vejo que a minha mãe tinha razão, mas na época eu achava que era uma implicância, uma chatice, que minha mãe só queria pegar no meu pé e não queria deixar eu viver. Olha aí, fui viver, né? Fui viver e voltei com o filho. Bom, aí a gente ficou nessa de não contar. Um belo dia eu saí pra ir na padaria e minha mãe achou uma sacola que eu tinha. Porque assim, lá no posto, quando eu comecei a fazer o pré-natal, eles perguntaram pra mim se eu queria participar de um experimento lá, que era pra doar a minha urina, a urina da grávida, pra fazer umas pílulas pra outras mulheres que não conseguiam engravidar. E eu, né, aceitei.
peguei essa sacola com essas garrafinhas assim de 2 litros e coloquei lá atrás do guarda-roupa. Coloquei lá atrás do guarda-roupa e deixei. Aí nesse dia minha mãe foi procurar a chapinha dela, que ela não tava achando, atrás do guarda-roupa. Quando ela viu aquela sacola com um HC escrito na sacola, acredito eu que ela deve ter falado: o que é isso, né? Quando eu cheguei Quando eu cheguei da padaria, tava ela lá sentada. O que é essa sacola aqui com esse HC? É o que de hospital? Eu não sei se passou pela cabeça dela que eu tava grávida. Aí eu falei: agora é o momento, né? Agora é o momento de eu contar pra minha mãe. Aí eu peguei todos os papéis do pré-natal, a carteirinha de gestante, tudo que tinha lá, e entreguei na mão dela. Gente, vocês não têm ideia, coitada da minha mãe. Ela fez uma cara que eu não consigo nem descrever pra vocês. Mas era uma cara de desespero, tipo, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso e tal. E aí ela pegou aqueles papéis, levantou e saiu assim. E eu fui atrás dela, e eu indo atrás dela na rua, e ela: sai daqui, isso não sei o que, me xingando de tudo quanto é nome que você pode imaginar. E foi bater lá na porta dele. Aí chegou na porta dele, a irmã dele aqui abriu a porta. Ela já foi colocando os papéis na cara da irmã dele. Vocês estavam sabendo disso? A irmã dele assim, ninguém tava sabendo, né? A gente não contou pra ninguém. Aí ela pegou e subiu as escadas assim, parecia uma doida. A gente lembra disso hoje e dá risada, porque foi uma cena muito engraçada. A minha mãe tava com uma touca, um lenço na cabeça. A casa do Kleber tava uma bagunça, porque tava tendo uma reforma. E ela entrou lá e assim, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Olha aqui o que seu filho fez com a minha filha. Seu filho fez, daí como se tivesse me obrigado. Olha aqui, que não sei o que. Eu nem lembro assim as coisas que ela falou direito. Só sei que o Kleber ficou sentado assim, no sofá, de cabeça baixa. E a mãe dele falando: Kleber, o que você fez? O que vocês fizeram? E agora? Não sei o que. E minha mãe desesperada. Bom, depois disso, elas não quiseram que a gente casasse. Porque geralmente quando engravida assim, hoje em dia eu acho que não deve, eu não sei se acontece mais isso, mas antes acontecia muito, engravidava, as mães queriam que casasse. As nossas mães não quiseram, e graças a Deus que elas não quiseram, porque se a gente tivesse casado, com certeza a gente não estaria mais junto hoje, porque a gente brigava muito, e a gente era muito jovem, a gente era muito novo, a gente não sabia o que era ser casado, a gente mal sabia o que ia ser com um filho, a gente não tinha emprego. Quem me sustentava era a minha mãe, quem sustentava ele era a mãe dele. Então, a gente não sabia. Imagina se a gente casasse, como que a gente ia viver? De amor? E a gente brigava muito. Durante a gravidez a gente se separou, a gente voltou, a gente se separou, a gente voltou. Sabe? Não foi fácil. A minha gravidez, ela foi tranquila. Apesar de ser uma gravidez na adolescência que eles consideram como gravidez de risco, foi uma gravidez tranquila, não teve nenhum problema, foi tudo tranquilo. Só que foi difícil pra mim, porque pra mim eu tava sozinha, ele não sabia lidar com isso, ele era um adolescente, ele continuou vivendo a vida dele de adolescente, e eu continuei também vivendo a minha vida de adolescente, só que com aquela barriga, né? Então, era estranho, algumas pessoas me olhavam estranho, alguns pais das minhas amigas me olhavam estranho, não tinha muito o que fazer. Mais ou menos lá quando eu tava com 6, 7 meses de gravidez, eu parei de estudar, tive que parar, porque eu não aguentava mais ir pra escola, eu estudava um pouco longe, e eu não aguentava, e também quando eu ia, eu ficava só dormindo lá, porque era de manhã, eu sentia muito, muito sono, então eu só ficava dormindo, então praticamente, aí eu parei por causa disso. Quando eu ganhei, aí, bom, quando eu fui ganhar o Kaique, o Kleber foi, eu fiquei mais ou menos uma semana nessa de ganha, não ganha, ganha, não ganha. Se vocês quiserem que eu conte aqui o relato do meu parto, que foi normal, na adolescência, deixa aqui nos comentários que eu conto pra vocês o relato do meu parto. E aí o Kleber foi comigo, no dia mesmo de ganhar, ele foi comigo, minha mãe também foi, só que quem ficou comigo, me acompanhou no parto, tudo foi a minha mãe. O Kleber viu o Kaique a primeira vez, logo que a gente foi pro quarto. Aí minha irmã tava lá, e minha irmã falou assim: vai, pega aí seu filho, pega ele. E o Kleber assim, todo sem jeito de pegar aquele bebezinho, não sei nem se ele já tinha pegado algum bebezinho no colo. Acredito ter pegado os sobrinhos dele, mas é diferente, né? Seu filho, você tem 17 anos, é um filho.